O torcedor vascaíno acordou com a informação de que o Matheus Cocão seria o novo reforço do Vasco e na tarde de hoje soube que Franco Fagundes é alvo do Cruz Maltino e, segundo a imprensa do Uruguai, até oferta o Vasco já teria feito por ele. A gente vai falar sobre isso, né? Porque realmente, você acordar com o Matheus Cocão e do nada ouvir falar em Franco Fagundes são dois nomes muito diferentes que a diretoria vem trabalhando. Mas a gente vai falar sobre isso, fica tranquilo que a gente vai explicar a vocês tudo o que está acontecendo, porque além de Franco Fagundes, vamos falar também sobre viagem do Paulo Brax à Europa, vamos trazer informações também sobre o Matias Rojas, o que não falta é informação neste Fala Gigante, repleto de notícias importantes para você, torcedor vascaíno. Porém, é claro, antes de começar, antes de deixar aí você, torcedor, muito bem informado sobre tudo o que acontece aqui no nosso Cruz Maltino, eu faço questão de dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse daqui é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, vem aqui pedir a sua inscrição para que o quanto antes consigamos chegar aos 90 mil inscritos. Além disso, larga o dedo no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar. E além disso, aqui embaixo também deixe nos comentários: Franco Fagundes seria um bom reforço para o Vasco? Minha resposta eu darei durante o vídeo, mas eu quero realmente saber de vocês. Deixe aí a sua opinião. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. E eu, como sempre faço os meus vídeos, eu já quero começar falando exatamente sobre Franco Fagundes. Uma notícia que surpreendeu completamente o torcedor vascaíno nessa tarde de sexta-feira. Porque realmente o torcedor acordou hoje com a informação de que o Matheus Cocão iria ser o novo reforço do Vasco. E do nada o jogo virou. Do nada de Matheus Cocão, o Vasco passou a ser comentários sobre Franco Fagundes. E realmente isso está acontecendo. É uma informação que não vem daqui. É uma informação que vem diretamente do Uruguai. Vários jornais, meios de comunicação começaram a falar sobre a situação do Franco Fagundes. Vou citar até aqui alguns que falaram sobre essa situação. Foi aí o canal Tirando Paredes e também o Global Deportivo. Dois jornais uruguaios, no mínimo, que falaram sobre a situação do Franco. Eu vi vários outros, mas são os dois que eu busquei aí a matéria para trazer a vocês. E o que temos a falar sobre o Franco Fagundes? Para quem não conhece, o Franco Fagundes é um jogador muito jovem. É um jogador hoje de apenas 22 anos, o atual camisa 10 do Nacional do Uruguai, atleta importante na campanha do título do Campeonato Uruguaio da última temporada, inclusive ex-companheiro do Pumita lá no Nacional. O Pumita foi, né, o lateral direito do Nacional do Uruguai nessa última temporada, no ano de 2022. E atuou ao lado do Franco Fagundes no clube uruguaio. É um jogador de muita qualidade, um jogador que é colocada muita esperança, né, por parte aí de toda a torcida uruguaia, de todos os uruguaios mesmo, né. A expectativa é que ele se torne o grande novo craque da seleção celeste. Essa é a expectativa depositada em cima do jogador e automaticamente, devido a isso, a expectativa é que nos próximos meses o jogador saia do Nacional, que é um caminho normal. Hoje é uma rota que acontece no futebol sul-americano. Os jogadores saem daqui para ir à Europa, mas quando se trata de países sem ser o Brasil, a rota não é Brasil-Europa, a rota é Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Brasil, e após passarem pelo Brasil, o caminho é o futebol europeu. Não à toa o Vasco contratou o Luco Orediano, não à toa o Cruzeiro há um tempinho atrás trouxe o Arrascaeta para o futebol brasileiro. É claro, ele acabou ficando, mas com a pretensão de uma saída para o futebol do Uruguai, para o futebol europeu. Isso é uma rota comum hoje dentro do mercado do futebol sul-americano. E automaticamente por isso, tanto o agente do jogador, tanto o Franco Fagundes, tem o desejo de colocar o atleta aqui no Brasil, quanto vários clubes brasileiros também se interessaram e se interessam na contratação do Franco. Inclusive o próprio Paulo Brax, diretor executivo do Cruz Maltino, em uma entrevista dada na última terça-feira, falou sobre essa situação, né? Essa semana a gente teve várias entrevistas. Terça, a entrevista do Paulo Brax ao canal Atenção Vascaínos. Quarta-feira, a coletiva do Luiz Melo. E ontem, a coletiva do Maurício Barbieri. Na entrevista do Paulo Brax, ele citou que o Vasco procura de fato um camisa 10 e confirmou que quase fechou com o Franco Fagundes. E ainda disse que o Franco é um dos nomes que estão na lista de interesse do Vasco. O Luiz Melo também falou sobre esse camisa 10. Deixou bem claro que o Vasco segue ainda no mercado à procura de um nome para a posição. E ontem o Maurício Barbieri, para finalizar de vez, confirmou que desde dezembro é um nome que o Vasco procura no mercado.
o nome para esse camisa 10. E o Franco Fagundes é exatamente esse nome. E vamos um pouquinho além. Se o Vasco procura um camisa 10 desde dezembro, e o Vasco no final de dezembro quase fechou com o Franco Fagundes, foram detalhes que fizeram com que a negociação não se concretizasse. O Franco Fagundes é um alvo para ser o novo camisa 10 do Vasco da Gama. E após essa semana, após o depoimento do diretor esportivo Paulo Brax, o que ele disse aqui ecoou no Uruguai. E o agente do jogador se manifestou. Ele esclareceu que tem sim o desejo de colocar o Franco Fagundes no Vasco da Gama e, além do mais, ele confirmou que nos próximos dias estaria se sentando com Paulo Brax para conversar sobre a situação do jogador. O que temos a trazer já de antemão a vocês sobre a situação do Paulo Brax e, no caso, o empresário do atleta, é que nesses próximos dias, de fato, o Paulo Brax vai falar com a gente. Inclusive, a expectativa é que essa reunião aconteça hoje, sexta-feira, que a gente e o diretor esportivo do Vasco se sentem online, que deverá ser, né, de fato, uma reunião online entre as duas partes para falar sobre a situação do Franco Fagundes. Mas antes de entrarmos nesse assunto, eu quero falar o que a imprensa do Uruguai trouxe. Segundo a imprensa do Uruguai, o Franco Fagundes seria uma das opções para sim chegar ao meio-campo cruz-maltino. Não agora, pois a janela já fechou, porém lá no meio do ano, na janela que irá acontecer no mês de julho. E não para por aí. Além de ser uma opção, de acordo com a imprensa do Uruguai, o Vasco já teria feito até uma nova proposta pelo uruguaio. A primeira oferta que o Vasco fez foi no valor de 4 milhões de reais e essa nova seria em outro valor, nos 4 milhões de dólares, perdão, e essa nova seria na casa dos 6 milhões de dólares, trazendo para a nossa moeda em torno aí dos 30 milhões de reais. Ou seja, o Vasco teria subido a oferta, e não por 100% dos direitos econômicos do jogador, mas por 80%. Ou seja, o Vasco teria colocado à mesa 6 milhões de dólares por 80% dos direitos econômicos do atleta. E não para por aí. O canal Tirando Paredes trouxe a informação que, além desse valor, o Vasco também estaria disposto a pagar à vista alguma parte e depois dividir a outra e pagar a cada 6 meses. Essas são as informações, que o Vasco estaria dividindo o valor, os 6 milhões de dólares, para pagar ao Nacional do Uruguai pela contratação do Franco. Então a imprensa uruguaia confirmou. O Vasco fez uma oferta pelo Franco Fagundes. Porém, logo após isso, muitos jornais setoristas aqui do futebol brasileiro começaram a trazer mais informações. E nesse momento temos muitas notícias para trazer a vocês sobre o que a imprensa brasileira dá se tratando de Franco Fagundes. Segundo informações, até o momento o staff não está tomando conhecimento, não tem noção de nenhum tipo de oferta que aconteceu. Hoje o staff estará de fato se reunindo com Paulo Brax para conversar sobre a situação do Franco Fagundes e a ideia inicial é sim retomar as negociações entre Vasco e o jogador. O presidente José Fuentes, do Nacional do Uruguai, também confirmou que até o momento nenhuma oferta chegou do Vasco da Gama pelo atleta. Porém, mesmo diante disso, o panorama da situação é muito favorável ao Vasco, pois mesmo o Vasco não tendo feito, segundo a imprensa brasileira, nenhum tipo de oferta pelo jogador, o Vasco tem o interesse sim de voltar às negociações, subir esse valor, dar uma oferta não semelhante, mas que chegue perto da pedida inicial do Nacional do Uruguai. E há o desejo também do Franco Fagundes vestir a camisa do Cruz Maltino. Essa é a informação que nós temos. Até porque nesse momento o Franco Fagundes caiu muito de rendimento. E antes que você fale que o Vasco vai trazer um jogador desvalorizado, o jogador não tem o desejo nesse momento mais de permanecer no Nacional. Inclusive muitas pessoas próximas ao atleta nesse momento vêm realmente acreditando que a possibilidade de transferência ao Vasco lá no final do ano fez com que nesse momento a cabeça do Franco Fagundes venha ter sido muito mexida. A diretoria do Nacional do Uruguai nesse momento coloca o rendimento do Franco Fagundes, define esse rendimento como algo irreconhecível. É irreconhecível o que o Franco Fagundes vem apresentando após a proposta feita pelo Vasco e o início, né, das negociações. Então a expectativa sim, torcedor, é que as coisas avancem, é que o Vasco possa de fato avançar nas negociações pelo Franco e até trazer desse grande jogador no meio da temporada. Uma baita contratação que com toda certeza subiria o nível do elenco Cruz Maltino. Bom nome? Deixe a sua opinião nos comentários, eu de fato fico muito animado aí com essa possibilidade. E gente, iríamos falar sobre a situação do Matias Rojas, mas vou deixar para trazer essa informação a vocês lá no Boa Noite Gigante, que estaremos postando por volta das 8 horas. Eu quero falar agora rapidamente sobre Paulo Brax, pois o Paulo Brax estará indo à Europa. Sim, neste sábado o Vasco enfrenta o Atlético Mineiro, né, no caso pela
pela estreia do Campeonato Brasileiro, e já na segunda-feira o Paulo Brax pega uma outra viagem, embarca no avião em direção à Europa, para ser mais exato, a Paris. Paulo Brax estará desembarcando em Paris, na França, onde vai se reunir com os executivos da empresa norte-americana 777 Partners e os outros dirigentes dos clubes do conglomerado, né, 777. A volta dessa viagem está marcada para o dia 22 de abril, ou seja, a expectativa é que Paulo Brax fique aí algo em torno de 5 dias conversando com os representantes da empresa norte-americana. Esse evento faz parte da programação do grupo esportivo da 777. Ele acontece de 5 em 5 meses, né, no caso. Então, a última reunião foi há 5 meses atrás em Gênova, na Itália, e a ideia é que outras reuniões também aconteçam daqui a 5 meses, depois passa para mais 5, e dessa vez acontecerá em Paris, e as outras vezes poderão acontecer aqui no Rio de Janeiro. Para quem não sabe, Paris é a casa do Red Star, clube da terceira divisão do futebol francês, clube que, no caso, a empresa norte-americana adquiriu os direitos há pouquinho tempo. A expectativa é que Paulo Brax, que é o diretor do Vasco, Reda Hamashi, que é o diretor do Red Star, Marco Ottolini, que é o diretor da Genoa, Fergal, que é o diretor do Standard Liège, John Didulica, que é o diretor do Victor Belborn, e também o Benjamin Weber, que é o diretor de Hertha Berlim, esteja presente nas reuniões, além também do diretor da própria empresa norte-americana 777 Partners, Johannes Spohr. Nessa reunião, assunto orçamento será conversado. Paulo Brax vai até a Europa, né, realmente tentar buscar mais investimentos para o Vasco no meio da temporada. O Vasco investiu mais de 100 milhões de reais nesse início de ano e vai buscar investir mais ainda no meio de 2023. Vem mais por aí. O Vasco agora quer saber o quanto poderá investir, quanto a empresa norte-americana vai disponibilizar para que o Vasco faça contratações no meio da temporada. Tá animado, torcedor? Deixe a sua opinião nos comentários e quem sabe, né, o Vasco vai recebendo mais um aporte financeiro, porque é a expectativa. A gente não consegue de fato comprar o Franco Fagundes, uma grande expectativa. Vamos ficar de olho que pode ter injeção financeira nos cofres do Cruz Maltino. A gente vai ficar por aqui. Esse foi o Fala Gigante, apenas o segundo vídeo do dia, e voltaremos ainda hoje com Boa Noite Gigante, contando com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, fiquem com Deus e saudações vascaínas.